Coloca para mim 1 Coríntios 12, de 27 a 31, Débora, fazendo um favor. Nós temos que entrar no propósito de Deus, amém? No propósito de Deus para a nossa vida. Cada um tem aqui um propósito, cada um carrega algo. E esta casa, igreja, só quer ativar você, ativar a sua vida naquilo que você carrega, para trabalhar para o Senhor, amém? É isso que nós queremos, colocar fogo no teu coração, em cima daquilo que o Senhor tem para a sua vida, o propósito dele para você. 1 Coríntios 12, a partir do versículo 27, acompanhe comigo ali. Diz assim a palavra de Deus: Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 13, de 1 a 13, Débora, continuando aí, se eu não me engano. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles, porém, é o amor. Curva a sua cabeça. Ora ao Senhor. Diga do seu desejo de ouvir a voz do Senhor. Diga a Ele o seu desejo de ser transformado pela palavra de Deus. Nós estamos diante da Tua palavra, Senhor.
E como cristão, nós amamos a tua palavra. Nós amamos os teus mandamentos. Nós amamos, Senhor, ouvir, Senhor, o teu evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Para conhecer mais de ti. Para, Senhor, podemos receber direção, ó Pai, para as nossas vidas. Para sermos ativados, Senhor, no nosso chamado, no nosso ministério. Para, Senhor, sermos, Senhor, aquilo que nós falamos quando nós dizemos que somos cristãos, ou seja, pequenos cristos. Nós queremos ser, Senhor, transformados de glória em glória, e a cada dia, Senhor, nos parecemos mais contigo. Faça isso, Senhor, através da tua palavra em nossos corações. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém e amém. Amém, meu querido. Paulo está falando dos dons. Paulo está falando que nós somos todos membros de um mesmo corpo. Cada um ali, uma parte desse corpo. Igreja, se um homem se levantar e dizer: eu prego, eu profetizo, eu canto, eu faço tudo, tem alguma coisa de errada, porque esse não é o propósito de Deus. Todos profetizam, todos são apóstolos, todos têm os dons de curar. Não são todos que têm. Por isso nós somos um corpo para operar plenamente naquilo que o Senhor quer fazer na igreja. O que Deus deixou dessa forma, aquilo que eu entendo no meu coração, é porque nós precisamos, igreja, um do outro. Nós precisamos ser igreja para ser completos. Você entende isso? Amém, meu querido? E depois o apóstolo Paulo, ele traz em 1 Coríntios 13 o que nós chamamos de hino do amor. E ele começa a falar do amor de Cristo, a falar daquilo que verdadeiramente é o amor para mim e para você. E ele fala, igreja, e começa a comparar. Então você pega a palavra de Deus e pega a igreja de Coríntio, e você vai notar uma coisa: era uma igreja que estava cheia de problemas. As duas cartas do apóstolo Paulo, a igreja de Coríntios, igreja, é só de correção à igreja. Tem ainda uma terceira carta citada na palavra de Deus, nessas duas cartas, que ela se perdeu. Então acredita-se que tinha uma terceira carta ainda para a igreja de Coríntios, que não está na Bíblia. Mas era uma carta de correção, era uma carta para que a igreja entendesse aquilo que o Senhor deseja. 1 Coríntios 11, se eu não me engano, está o texto da ceia que nós usamos. Mas por que nós usamos aquele texto? E Paulo nem na ceia estava, revelado pelo Espírito Santo ao teu coração, ao coração daquele homem, a respeito da ceia, porque ele estava dizendo: vocês estão fazendo tudo errado. Não é desta forma, é desta forma o correto que é para fazer. Eu vejo uma igreja operando em dons, uma igreja muito forte no dom, muito forte no corredor do milagre, muito forte na revelação, muito forte na profecia, mas fraca naquilo que era o essencial do evangelho, fraca no amor. E tudo passará, dons passarão, profecias acabarão, tudo vai passar, igreja. E o apóstolo Paulo pede para que eu e você busque o melhor dos dons, busque o dom de amar, o dom do amor. E nessa noite, igreja, eu quero falar um pouquinho de graça. Você já vai entender aquilo que o Senhor quer trazer para nós nessa noite. Uma igreja cheia de disputas, cheia de brigas, uma igreja que, olha, o apóstolo Paulo, você leia depois as duas cartas de Coríntios, ele descasca essa igreja, uma igreja que não tinha o amor do Senhor.
E nós queremos, igreja, tudo que nós estamos vivendo, nós queremos os dons, nós queremos o Espírito Santo, nós queremos ver aquilo que nós estamos vendo através de cura, de milagres que o Senhor tem operado nesta casa, e de uma forma assim, diferente, sobrenatural mesmo. Mas se nós não amarmos verdadeiramente o próximo, se nós não amarmos verdadeiramente um ao outro aqui na igreja, de nada vai adiantar. É isso que a palavra de Deus fala para mim. Nós precisamos entender, igreja, que o amor, ele não é um sentimento. É um mandamento do Senhor. Amar é um mandamento do Senhor para a minha vida e para a sua vida, não é um sentimento. E nós confundimos isso. Porque nós queremos amar o próximo através de um sentimento no nosso coração. Igreja, isso nós não temos, meu querido. Isso só vem do Espírito Santo de Deus para o nosso coração. E aí nós começamos a olhar as pessoas realmente como Jesus ama. Jesus olha as pessoas. Nós podemos julgar alguém que foi preso e dizer, olha, é bandido, é ladrão, merece estar lá mesmo. Esse é o nosso coração, o coração do homem. Mas o coração de Deus é o coração daquela mãe que está lá naquela fila daquele presídio para ver o seu filho. E no coração dela ainda há uma esperança. Ainda vai haver uma transformação, ainda pode haver uma mudança. Esse é o coração de Deus. É assim que o Senhor olha, e nós precisamos do amor do Senhor no nosso coração. E o Senhor falava ao meu coração que o amor é uma soma de todos os dons, do fruto do Espírito Santo de Deus, que o apóstolo Paulo está entregando uma lista. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não é ciumento, o amor, ele confia, igreja. Ele confia nas pessoas. O Senhor, Ele ama você de uma maneira de confiar em você e em mim. Eu me pergunto ao Senhor, Senhor, como o Senhor pode me chamar para estar à frente da sua igreja? Porque a igreja não é do pastor, a igreja é dele. E Ele chama pessoas e homens e só fala, olha, cuide da minha noiva para mim, cuide da minha igreja para mim, cuide de pessoas para mim. Eu me pergunto, Senhor, como o Senhor pode confiar em mim? E a resposta é simples: eu amo você. E por isso eu confio, porque o amor, ele não tem ciúmes, ele confia. O amor não é orgulhoso, o amor é humilde. Igreja, nós precisamos ter humildade. E humildade, igreja, não é andar de chinelo, andar descalço, com roupa rasgada, não ter dinheiro. Não, isso não é humildade. Tem muita gente que não tem nada e não é humilde, é orgulhoso. E tem muita gente que tem muita, igreja, e é de uma humildade extrema. Humildade nada mais é do que você reconhecer quem Ele é e reconhecer quem você é. Humildade, igreja, é você pensar menos em você mesmo e pensar mais no próximo. E pensar mais nas pessoas que estão à sua volta. Isso é ser humilde. Então o amor que o Senhor quer que nós tenhamos no nosso coração para que a gente se pareça mais com Cristo, é um amor que nos torna humildes. Quantos estão entendendo? Diga amém. O amor não é vaidoso. E o antônimo de vaidoso eu procurei é ser discreto, é ser natural, é ser ponderado. O amor não é grosseiro, ele é educado, ele é gentil, ele é polido, ele é sociável. O amor, ele não é egoísta, ele é caridoso, ele é generoso, ele é prestativo, desprendido, simples, humanitário. Não guarda mágoas, ele perdoa. Não se irrita, porque ele é calmo, ele é alegre, ele é sereno. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça, com a equidade. Nunca desiste, igreja. Tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Nunca abandona, ele nunca desiste, ele nunca se rende, ele nunca para, ele não renuncia, ele nunca larga a mim e a você.
E esse é o motivo de eu estar aqui. Porque Ele me prendeu em laços de amor. Esse é o motivo de você estar aqui. Você está preso em laços de amor, igreja. Amém, meu querido? Muitas pessoas até já falaram que não ia mais procurar igreja, porque a igreja o feriu, porque a igreja isso, porque o pastor aquilo, mas o seu íntimo vive procurando uma igreja e acabam chegando aqui. Muitos deles chegam aqui com a fala: ah, pastor, era a última esperança, a última chance que eu estava dando para a igreja. Meu querido, sabe por que você procurou e chegou até aqui? Porque você está preso em laços de amor. Porque Ele não vive sem você. E por mais que você quis abandonar a fé, Ele manteve você. Ele tem mantido a sua fé. Ele tem trazido você à presença dEle. Você consegue entender isso, igreja? O amor não é um sentimento, o amor é um Deus, Jesus Cristo encarnado, crucificado e hoje ressurreto. Você entende isso? Ele é amor. Um amor que Paulo está lançando um desafio sobre mim e sobre você. Não um amor só de sentir ou só de sentimentos. Você recebeu esse amor. Amém? Eu recebi esse amor. Porque nós temos que entender, igreja, que nós não merecemos esse amor. Nós não... Aí entra a graça de Deus, que é um favor imerecido. Quando nós olhamos para a cruz e nós vemos um rei que deixou a sua glória, aquele que criou todas as coisas, igreja, e se humilhou, e veio a esta terra, igreja, para se entregar, para dizer para Satanás qual é o preço deles, quanto eles valem. Não era moeda, igreja, era a vida dele. E olhar para mim, para Satanás, e de olhar ao Pai e dizer: Pai, eu vou cumprir aquilo que está determinado nos céus, eu vou cumprir. E ele pagar um preço, e preço de sangue, e preço de cruz. E nós temos que entender que nós não somos merecedores de tamanho amor. E aí nós recebemos esse amor, nós sentimos esse amor. Mas para que o apóstolo Paulo lança um desafio sobre a igreja? Vocês têm que ser esse amor na face da terra. Esse é o desafio. Vir aqui e sentir é fácil. Quando você sente, o nosso desafio é ser. É sair lá fora para ser esse amor. E o texto de 1 Coríntios, ele encerra do versículo que eu li, de 3 coisas que permaneceriam. Permaneceriam a fé, permaneceriam a esperança e permaneceriam o amor. Porque é pela fé, igreja, que você recebe esse amor. É pela fé que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É pela fé que você tem acesso, igreja, ao reino de Deus. É por isso que a palavra começa pela fé. Nós temos que olhar para a cruz, que olhar para Jesus e termos fé, igreja, de que Ele realmente morreu pela minha vida, e termos uma fé tamanha de sabermos que no terceiro dia Ele ressuscitou e está vivo. Essa é a nossa fé. É isso que nós estamos olhando. Meu querido,
Não é fé para conquistar, isso não é fé. Não é fé para ter um carro novo, não é fé para receber uma cura, não é fé, não, isso não é fé. Fé está ligada a conhecimento de Deus, e você só conhece Deus através da pregação do Evangelho. É que a sua fé vai aumentando, diz o livro de Hebreus para mim e para você, e aí você vai conhecendo ainda mais o seu Criador, o seu Salvador, o Jesus que se entregou por você, e a sua fé nele vai aumentando. Quantos estão entendendo isso? Essa tem que ser a nossa fé. Meu querido, quantos têm fé em coisas? Quantos compram um amuleto, um colar? Quantos até cristão pega uma cruz, coloca numa corrente e tem mais fé na cruzinha que ele anda pendurada no pescoço do que no Evangelho, do que no Senhor Jesus? É assim ou não é? O homem é uma fábrica de ídolos, igreja. E é tempo de nós nos tornarmos adultos na fé, porque quando eu era menino eu pensava como menino, eu agia como menino. Hoje eu me tornei homem, e eu deixei para trás as coisas de menino. Meu querido, quantos não compraram da igreja objetos que falaram para você, leva para sua casa, pega esse lencinho, compra, paga R$1.000, pega essa caneta ungida para você assinar os seus contratos, porque é a caneta que vai abençoar a sua vida. Compra esse olhinho aqui, porque é esse olhinho que vai transformar você. Leva essa garrafinha de água, porque, meu irmão, para com isso. Coisas de menino. Nós deixamos para trás coisas de menino. Você quer carregar Jesus? Isso é sua fé. Com o coração se crê, com a boca se confessa a respeito da salvação. E aí você carrega Jesus Cristo dentro do teu coração por onde você for. E é graça, você não tem que comprar. É favor imerecido. Tem muita gente achando que Jesus precisa dele. Tem muito pastor achando que se não for ele, a igreja não acontece. Ele não precisa de mim, igreja. Ele não precisa de você. A diferença é que ele deseja você. Ele deseja a mim. Você entende isso? Eu quero tirar você da graça e colocar você no propósito. Uma palavra que causa muita discussão no meio cristão é a palavra graça. Existem até alguns pastores de renome na nação pregando algo do tipo assim: olha, a partir que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele tirou o pecado do mundo, pegando o texto de João Batista. E agora o pecado já não está mais no mundo, você pode fazer o que você quiser, porque é graça. E hoje eu quero que você saia daqui e entenda o que é a graça de Deus. Entenda o que é você acessar a graça de Deus que está liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém, meu querido? Então, uma palavrinha que como eu disse, causa muita confusão. Em 2012, a Raquel, uma profeta da nossa casa, a minha tia, e se tem profecia que se cumpre, porque ela foi uma das primeiras que profetizou o meu pastorado, anos antes. Um dia nós estávamos num culto de terça-feira, 2012, se eu não me engano, ali na Avenida São Paulo, e ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, e ela lançou uma frase que ficou marcado no nosso ministério. E ela dizia através do Espírito Santo que nós como igreja tínhamos que acordar da graça.
que nós estávamos dormindo na graça do Senhor. E nós entendemos, igreja, que tudo que o Senhor está fazendo na igreja é graça, é favor imerecido. Nós não merecemos. Ele está fazendo nessa igreja porque você orou por uma igreja assim, e Ele trouxe você para cá. A igreja é a resposta da oração da casa, das suas ovelhas. E ela dizia para nós, e aquilo entrou, e eu preparei uma primeira palavra em cima disso, que foi lá em 2012, e eu fui procurar e estudar igreja, para entender a graça do Senhor, e porque o Senhor dizia a nós: acordem da minha graça, vocês estão fazendo mau uso da graça, vocês estão dormindo na graça, e é preciso acordar. Eu dizia: Senhor, mas o que é acordar da graça? O que é que eu preciso entender da graça do Senhor? Meu querido, a palavra graça, ela vem da palavrinha no hebraico recede, que significa, ela aparece 250 vezes no Antigo Testamento, e também é traduzida como misericórdia, com o significado de amor leal, firme e fiel. Isso é a graça do Senhor. É um amor leal, é um amor firme, é um amor que é fiel. A palavra graça no hebraico também é shem, que significa curvar-se ou abaixar-se, com a conotação de favor imerecido ou misericórdia imerecida. E o Senhor me deu 2 olhares, com foco no olhar de Deus para nós. Esse primeiro termo, que significa amor leal, amor firme e amor fiel. E quando nós olhamos para Deus, então a graça do olhar de Deus é um amor firme, é um amor leal. Mas quando nós olhamos de baixo para cima, a graça de Deus é um curvar-se, é um abaixar-se, para receber a graça do Senhor. Sabe, meu querido, é mais ou menos igual a história do filho pródigo. Olha aqui para mim, porque toda a igreja, ela está vendendo um anel de ouro, uma roupa nova, sandálias para os pés, crucificando a Cristo de novo, né? O cordeiro lá já está preparado e fazendo festa. E Deus tem tudo isso preparado para mim e para você. O Pai tem tudo isso preparado para mim e para você. Mas para ter acesso a essa graça, de anel no dedo, de trocar as vestes, de sandália nos pés, de preparar o novilho, existe o quê? Como aquele menino teve acesso a essa graça? Um dia ele caiu em si, ele reconheceu: Pai, eu estou aqui cuidando de porcos, estou olhando os porcos comendo lavagem, e o meu desejo é comer aquilo que eles estão comendo. E aquele menino tem um insight, ele diz: mas cara, na casa do meu pai tem tantos empregados, tem tanta fartura, tem tanta comida. Ele prepara toda uma encenação e uma palavra para falar ao pai quando ele chega ali: não, eu vou chegar ao meu pai, eu vou dizer: pequei contra ti somente, deixa-me voltar para casa e trata-me como um dos seus empregados. Quando aquele menino aponta a igreja naquela estrada, o pai está na porta, diz a palavra de Deus, porque o pai sabia que ele ia voltar, e o pai já havia preparado tudo. Mas qual era o acesso? O humilhar-se, o reconhecer, a humildade, o abaixar-se também faz parte da graça. E quando aquele menino chega para o seu pai e ele quer dizer tudo aquilo que ele ensaiou, ele só diz: pai, eu pequei contra ti somente. O pai já falou: o meu filho voltou para casa.
Filho, tem uma graça enorme preparada para você. Eu só estava esperando você vir, você voltar. Então, meu querido, como nós temos acesso a essa graça, acesso a esse amor? Através da fé em Cristo Jesus. Romanos 5, de 1 a 2, diz assim: eu tenho sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Nós tivemos acesso pela fé em Jesus Cristo a esta graça, a qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você entende, igreja? Para você ter acesso à graça que está liberada a todos os filhos de Deus, você entende aquilo que eu estou falando para você? Você vive debaixo da graça ou você vive ainda debaixo de um jugo da lei? E aí, igreja, quando você entra na graça do Senhor, a palavra de Deus tem dois termos, eu vou ler para você os textos. O Senhor nos chama para crescer na graça. Olha que interessante isso. Porque nós estávamos dormindo na graça, porque nós tivemos acesso a esta graça, nós nos humilhamos, nós viemos para casa, o Senhor fez tudo isso na nossa vida, e aí nós quisemos ficar na nossa zona de conforto. Mas o Senhor, através da palavra de Deus, Ele nos convida a crescer na graça do Senhor. Olha o que diz, igreja, em 2 Pedro 3,18: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conhecimento está ligado a quê? A fé. Fé está ligada a conhecimento de Deus, então você cresce na fé, mas a palavra também está dizendo: cresçam, porém, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para todo o sempre. Quantos estão entendendo isso? Crescer dói, igreja. Crescer é sair da zona de conforto. Crescer é dizer sim. Crescer, igreja, é colocar os pés nas águas pela fé. E isso exige de nós. O Senhor nos chama a crescer, a deixar as coisas de menino e a nos tornarmos homens e mulheres de Deus. Quantos estão entendendo isso? Crescer é uma decisão. Crescer é ser, não sentir. O arrepio é gostoso, igreja, a presença é maravilhosa. Nós vamos continuar na nuvem de glória em 2020, isso tudo é muito bom. Mas não vale de nada cair na unção, igreja, e levantarmos, irmos embora para a nossa casa e nós não sermos transformados pelo Senhor. E nós não nos parecemos dia a dia com o Senhor Jesus Cristo. Isso é o nosso desafio, esse é o nosso desafio. Igreja, eu falava para você, o mês de janeiro de 2019, o Senhor me entregava o propósito que eu tanto orava para a minha vida. Eu falava: Senhor, qual é o meu propósito? Eu fui no Summit ali, o Summit é um congresso, vai ter agora em março de novo na Igreja Batista. E provavelmente eu estarei. E o nome do congresso do Summit esse ano foi Influência. E o Senhor falava para mim em janeiro sobre influência. E eu fui nesse trabalho. E o Senhor falava ao meu coração: o seu propósito, Alexandre, nessa terra é influenciar as pessoas através do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí você talvez fale: mas pastor, é fácil, você é pastor, tem uma igreja. Aí o Espírito Santo, ele terminava a frase, ele dizia: mas não é por aquilo que você prega, é por aquilo que você vive. As pessoas, você tem que influenciar e impactar a vida das pessoas com o Evangelho, mas as pessoas vão olhar para você e elas vão ver Cristo em você.
E eu dizia ao Senhor: Senhor, aí complicou tudo. Aí ficou mais difícil. Ser. A Miriam está com uma frase que ela diz que nós temos que estabelecer. Nós temos que estabelecer os altares da nossa vida. Nós temos que estabelecer o altar que é a nossa casa, a nossa família. Nós temos que ser antes de manifestar. Porque se nós manifestarmos, igreja, antes de estabelecer ou antes de ser, muitas retaliações vêm sobre a nossa vida. Porque nós queremos manifestar aquilo que não está estabelecido. E isso é muito forte, igreja, porque aí você entende porque muitos pastores caem, porque muitos membros caem, porque muitos líderes estão hoje na sarjeta. Porque não é só olhar alguém que está manifestando e querer copiar, e você vem aqui e você manifesta. Mas se não estiver estabelecido na sua vida, igreja, o diabo vai entrar e vai entrar com tudo na sua vida. Isso é muito sério. Graças a Deus que temos a graça. Quando o apóstolo Paulo, quando Pedro está dizendo para nós crescermos na graça do Senhor Jesus, igreja, entenda uma coisa: crescer é você entender, você tem que entender isso. A graça não é uma ação unilateral de Deus. Pastor, o que você está falando? Não é simplesmente uma ação de Deus para com o homem, não é uma ação unilateral, é uma ação de duas vias. Enquanto Ele está querendo derramar a graça sobre mim e sobre você, nós temos que dar uma resposta a Ele para recebermos a graça do Senhor na nossa vida. Você consegue entender isso? Então você precisa crescer, é dar uma resposta. Querido, deixa eu dizer algo para você. Eu li um livro esse ano porque eu era indisciplinado. Eita glória, olha minha esposa, mulher de fé, cara. Eu li um livro esse ano que se chama A Celebração da Disciplina. Mas esse livro fala de disciplinas espirituais. Então a graça, igreja, não é você aceitar Jesus, sentar numa poltrona e falar: agora eu vivo na graça. A graça é você entrar em Jesus, não dormir na graça, nesse primeiro estágio da graça, e ir para o estágio 2, que é crescer na graça. E no conhecimento, Pedro está dizendo. E como é que nós crescemos, igreja? Você só vai receber e você só vai ser um discípulo do Senhor Jesus se as palavras que o Senhor escreveu naquele livro, elas estão no teu coração. Se você verdadeiramente cumprir aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então você entende que não é uma ação unilateral, é uma ação que requer os dois lados trabalhando juntos. E nesse livro sobre disciplina espiritual, igreja, ele ensina que a partir do momento que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você tem que crescer no conhecimento dele. Então, disciplinas espirituais: jejum, oração, meditação na palavra, ensino da palavra, porque você lê a palavra é uma coisa e você estudar a palavra é outra. As pessoas chegam para mim às vezes: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada do que está escrito lá. E eu não vejo essas pessoas na escola bíblica dominical. E olha que nós temos um mestre aqui, igreja, que se você vir uma aula dele aqui, no domingo de manhã, eu tenho certeza que você vai vir todos os domingos de manhã aprender com o nosso mestre. Então, quando eu estou falando da graça, quando eu estou falando de eu me humilhar, quando eu estou falando que não é uma ação unilateral de Deus para a minha vida, que eu tenho que dar uma resposta para eu acessar a graça de Deus e crescer na graça de Deus, eu tenho que ser disciplinado em algumas coisas.
E vamos falar a verdade nessa noite. Eu vou perguntar, não precisa responder. Quantos minutos você ora por dia? Quantos versículos ou capítulos da palavra de Deus você lê por dia? É tempo de acordar da graça. E a palavra ela vai um pouquinho mais forte, porque você tem acesso pela fé à graça através do Senhor Jesus Cristo. O texto de 2 Pedro está dizendo para mim e para você, é necessário que você cresça na graça do Senhor. E o livro de Hebreus fala para mim algo muito interessante, tome cuidado, para você não anular a graça do Senhor sobre a sua vida. Pastor, eu posso anular a graça de Deus sobre a minha vida? Está na Bíblia. Hebreus 12, de 14 e 16. Esforcem-se, ou seja, é um esforço, é ser corpo, para viver em paz com todos e para serem santos. Ou seja, é um esforço, igreja, que nós temos que desprender. E criança é que não quer se esforçar. Criança é que quer tudo na boquinha. Criança é que quer dar um chorinho e o pai já ir lá atender. Mas quando você cresce não é mais assim. A palavra está dizendo, esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem que ninguém se exclua ou anule, em algumas traduções, a graça de Deus. Pastor, você quer dizer que eu posso anular a graça de Deus na minha vida? Pode. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Eu entendo, igreja, aqui, que tudo isso que seca esse texto, você se exclui da graça. Se você não se esforça para ser santo, você exclui a graça. Se você não se esforça para perdoar e viver em paz com os outros, você se exclui da graça. Se você não se esforça para deixar uma vida imoral ou profana, você se exclui da graça do Senhor. Quantos estão entendendo isso? 2 Coríntios 6, o apóstolo Paulo fala para mim, não torne vã a manifestação da graça de Deus. Não torne vã, igreja, a manifestação da graça de Deus. Sabe, meu querido, é mais ou menos nós estamos aqui na igreja, nós buscamos a Deus, a graça ela vem sobre nós, mas nós saímos daqui e nós não entendemos nada do que o Senhor está falando, pedindo, e nós ficamos dormindo na graça de Deus, e nós tornamos vã a manifestação da graça. Quer mais? Em Gálatas, o apóstolo Paulo diz para mim, não usem da graça para dar ocasião ao pecado. Meu querido, muitos pensam que é assim, a graça de Deus. Eu vou na igreja no domingo, dobro o meu joelho, peço perdão pelos meus pecados da semana, que eu sei que eu cometo. Aí começa a segunda-feira, eu cometo todos os mesmos pecados de novo. Aí domingo eu vou na igreja, dobro o meu joelho e peço perdão pelos pecados que eu cometi na semana, que são os mesmos da outra semana, que é o mesmo da outra semana. Nós estamos o quê? Usando da graça para justificar os nossos pecados.
Mas você aprendeu hoje, nessa noite, que você está, na verdade, anulando a graça de Deus que está sobre a sua vida, excluindo a graça de Deus que está sobre você. Quantos estão entendendo isso? Graça fala de relacionamento, fala desse Deus que está na porta como um pai esperando o filho voltar. Essa é uma casa apostólica, esse é um governo, essa é uma casa com um governo de paternidade. E quanto mais eu prego sobre paternidade, eu achava que eu entendia a história de ser filho, mas o Senhor sempre dá uma profundidade naquilo que nós entendemos como ser filho. E embora eu fale para você que Ele é pai e você é filho, embora eu fale para você que você é herdeiro, que você não precisa ser um mendigo na fé, nós não conseguimos entender a profundidade disso, a profundidade do amor do Pai, o amor verdadeiro que o Pai nos ama, porque quando nós entendemos isso, igreja, nós encontramos a nossa identidade em Deus. Eu quero tirar você da graça e colocar você no propósito de Deus para a sua vida. Meu querido, se você ora ao Senhor, aquela oração de menino, e você ora assim e você diz: Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade. Isso é uma oração de menino. Porque eu vou perguntar para você, tá, mas qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Como você quer estar no centro da vontade de Deus se você não sabe o centro da vontade de Deus para você? Sabe o que falta, igreja? Identidade, paternidade, relacionamento sincero com o Senhor. Porque quando você tem relacionamento com o Pai, você recebeu identidade na sua vida, você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por que você foi gerado? Por que você está aqui? Por que você nasceu nessa família? Por que você foi chamado? Você sabe. Aí você pode decidir cumprir ou não cumprir. Mas você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você pode não saber o tempo, você pode não saber aonde, mas você sabe para o que você foi chamado. Isso é paternidade. Isso é identidade. Queridos, você percebe que o ministério chama tem uma identidade própria. Nós temos uma identidade. Nós temos algo que o Senhor nos entregou. Você não vai ver, igreja, este culto em lugar nenhum da forma que é. Porque é a nossa identidade. Não é copiar nada de ninguém. Quando você copia, você falha. Quando você copia, você não é autêntico. Quantos estão entendendo isso? Quem você é? Qual o teu propósito? Qual a sua identidade? E igreja, é difícil até quando você descobre, você andar naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quanto eu lutei quando o Senhor chamava a nossa casa de casa apostólica. Quando nós abrimos o ministério Chama, o Senhor falava ao meu coração: você vai cuidar da vida de pastores. E eu olhava para Deus e falava: Deus, eu não quero nem saber dessa raça aí não. E hoje, igreja, 10 anos depois, pastores estão vindo para essa casa, líderes estão vindo para esta casa. É entender a identidade, entender aonde o Senhor te chama. Quantos estão entendendo isso, igreja? Amém?
Então para dessa oraçãozinha sem propósito nenhum. Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Dobra o seu joelho de verdade, igreja. Começa a orar todos os dias e buscar o teu propósito em Deus. Comece a ter relacionamento com o Senhor, para que Ele entregue realmente aquilo que é dele sobre a sua vida. E para de dar justificativas. Quem é bom de argumentos é ruim de arrependimento, igreja. Você já ouviu essa frase? Quem muito se justifica, se defende. Sabe, a igreja, meu querido, desse tempo não precisa mais de libertação. A igreja precisa de arrependimento. Porque quando você se arrepende, igreja, resiste ao diabo, você não precisa de libertação, ele fugirá de vós. Amém? Você entende esse tempo que nós estamos vivendo? Quando você entende que você é filho, igreja, você é herdeiro das bênçãos do Senhor e não pedintes das bênçãos do Senhor. Eu pregava nesta casa sobre nós temos uma casa da bênção do primogênito, igreja, onde é o dobro da bênção, onde o Senhor chama você para governar a casa do Pai. É isso que Ele está entregando para você, e você tem mais bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Romanos 8:29 diz para nós: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então você tem a bênção do primogênito sobre a sua vida. Como assim, pastor? Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. É como José, igreja, que pegou o seu filho Efraim e Manassés e levou para o seu pai Israel, para que ele ungisse os seus filhos. E você sabe a história, o próprio Jacó governou, ele era o mais novo de um lar de gêmeos, onde Esaú era o mais velho. E Esaú vende o seu direito de primogênito, por falta de conhecimento. Jacó já foi aquele que recebeu como filho mais novo a bênção do primogênito, que era do filho mais velho. Quando José leva os seus filhos Efraim, Manassés, e Jacó está morrendo, e José fala: pai, abençoe os meus filhos. Aí você vai ver a tribo de Efraim, a tribo de Manassés, que não eram filhos de Jacó, eram filhos de José. E você lembra o que Jacó fez, o que Israel fez? Ele coloca a mão direita sobre a cabeça do mais novo, Efraim. Ele coloca a mão esquerda sobre a cabeça do mais velho, Manassés. José tenta intervir e falou: pai, está errado, o senhor está cruzando os braços. Esse é o mais novo, esse é o mais velho. Na linguagem aqui do pastor Alexandre, ele estava dizendo: filho, eu sei o que eu estou fazendo. Eu recebi essa bênção. Meu querido, sabe o que o pai fez na cruz? Ele inverteu os braços sobre o filho, o irmão mais velho, nosso primogênito, Jesus Cristo, e colocou a mão esquerda sobre Jesus e a mão direita sobre a minha cabeça e a sua cabeça. Você entende isso, querido? Que o Senhor te chama para governar nessa terra, para andar em herança, não como pedinte ou mendigo da fé. Efésios 1:3-6, eu liberei essa palavra, Eric, em janeiro deste ano. E o Eric trouxe esses dias, mas parece que o profético foi ativado, porque Efésios 1:3-6 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou, já está acessível a mim e a você. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Igreja, não é bênçãos materiais. Através das bênçãos espirituais você tem acesso a bênçãos materiais. Então você não vem para buscar bênçãos materiais, você vem para buscar bênçãos espirituais de Deus sobre a sua vida, porque Deus nos escolheu nele
antes da criação do mundo, ou seja, Ele nos elegeu nele, Ele nos criou nele antes, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém, meu querido. Campanhas em igrejas são migalhas de pessoas que são ainda meninos e não entenderam o evangelho do Senhor Jesus, que não sabem nem por que vão na igreja. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Nós sabemos porque aquela porta é aberta. Nós sabemos o que a nossa adoração causa no mundo espiritual. Nós sabemos o poder desta palavra de transformação do homem. Porque nós somos adultos, porque nós crescemos, porque nós deixamos para trás as coisas de meninos. Posso ouvir um amém? Você tem que entender a graça. Você tem que entender o amor. Para ter acesso à graça. E ainda tem pessoas que dizem que nós não precisamos da igreja. A igreja não é uma criação minha. Não é uma criação de homens. A igreja é um propósito de Deus. A igreja, e tem um outro testemunho de uma pessoa de outros anos da igreja, mas como o Túlio dá um showzinho aqui em janeiro, você vai ouvir o testemunho dele. No nosso próximo café de pastores, Túlio, nós vamos dar seu testemunho. Nós vamos fazer algo. Que estava aqui na rua de trás, pensando em suicídio, pensando em se matar, achando que Deus não o amava. E ouviu o nosso louvor e foi atraído. E ainda tem gente que diz que não precisa da igreja. Aí, como o Tibus, cadê o nosso advogado, né? Que chegou na igreja, não sabia o que veio fazer aqui. Uma pessoa trouxe ele para visitar. E aí ele foi fisgado, foi ficando, foi sendo transformado. Aceitou Jesus, se batizou. Em um ano, Deus está operando poderosamente na vida dele. E ainda tem gente que diz: eu não preciso da igreja. Não sei porque Deus deixou a igreja. Deus deixou a igreja para que a gente possa ser membros desse corpo, e cada um manifestando, igreja, aquilo que carrega, nós possamos ir tocando as pessoas com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quantos entender isso? Eu quero colocar você em um lugar nessa noite para a gente encerrar. Você entendeu a graça do Senhor? Entendeu? Nem tudo é graça, igreja. A graça não é o sofá para você deitar e se deleitar até nos seus pecados e usar a graça como desculpa. A graça é um lugar que teve um preço muito alto. A graça foi um amor extremo. Foi uma pregação minha aqui chamada Amor Extremo, que deu acesso a mim e a você a esta graça. O reino de Deus ainda é tomado por esforço.
e aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Sem esforço, igreja, você não vai chegar em lugar nenhum. Você entende esse texto? Eu não entendi esse texto. Eu dizia: Senhor, como assim? O reino de Deus é tomado pela força, é tomado pelo esforço. Por que eu tenho que me esforçar se é graça? Há um dia à noite eu estava cochilando, querendo dormir, tinha lido a palavra de Deus e já tinha perguntado para o Senhor sobre esse texto. E o Senhor me trouxe esse texto à noite e eu comecei a meditar nele. O Espírito Santo foi falando comigo. Ele dizia: Alexandre, quanto custou para o reino vir? Porque João Batista pregava: olha, está próximo o reino de Deus. Quando Jesus se manifesta, é batizado, começa o seu ministério, a pregação de Jesus, ele diz: é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus não é algo que é para quando você morrer acessar. A palavra diz que não, o reino de Deus está acessível hoje para os filhos de Deus. Nós temos acesso ao reino de Deus, acesso a essa graça. E o Senhor me lembrava de todo o processo de crucificação. Olha tudo que ele teve que passar. Olha, ele foi traído por um beijo. Olha onde tudo começa. Por pessoas que estavam do lado dele. E aí alguém nos trai ou faz alguma coisa para nós, ficamos todos em né? Ele foi traído por um beijo. Ele foi julgado, igreja, sem ter culpa nenhuma. Ele foi morto sem ter pecado nenhum que o acusasse. Ele suportou as chibatadas por amor a mim e a você, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao reino, para que o reino de Deus viesse. Quando eu penso na via dolorosa, Jesus carregando aquela cruz, igreja, e ele ali sofrendo, e eu vejo ele, e medito sobre ele carregando a cruz, no que nós chamamos de via dolorosa. Aquilo que veio ao meu coração é que ele não desistiu por causa de mim e de você, por amor a mim e a você, um amor que tudo creu, que tudo suportou, que tudo sofreu. Ele venceu a morte, igreja. E por que ele venceu a morte? Porque ele era santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A morte não pôde segurá-lo. E aí ele derramou a sua graça sobre nós. E em contrapartida, e por isso que eu falo da música que eles cantaram hoje, porque é um texto que está aqui. Você já percebeu como o Senhor Jesus dava graça? Era agradecido. Meu querido, nessa noite nós vamos ter que ter uma fé. E também o Eric Alves tem falado sobre isso. Porque a fé é a certeza, é a convicção de que aquilo que nós esperamos já aconteceu. Isso é fé. A fé, igreja, é quando nós liberamos aqui e falamos: olha, receba a cura do Senhor sobre a sua vida. É você já agradecer ao Senhor sem mesmo ser curado. E você dar graças a Deus e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque está sobre mim uma graça imerecida, e eu posso ter acesso a todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes através de Cristo Jesus. Então eu posso pela fé agradecer por aquilo que eu ainda não recebi. Isso é fé. Quero chamar um grupo de louvor aqui comigo. Tudo é fé, igreja. Eu pregava no último domingo sobre multiplicação. Assista, você vai ser abençoado. Igreja, nós terminamos esse culto no domingo passado,
Era quase 11 horas da noite. Quase 11 horas da noite. Nós ungimos a igreja inteira. Se você não estava aqui, eu convido você a assistir. E nós vivemos coisas lindas com o Senhor Jesus nesse lugar. Foi aqui em cima que nós ungimos sim os pés do Tiburcio. Ele já viu a ferida se fechando na segunda-feira. E eu ministrava isso sobre a vida dele. E eu vi a ferida aberta. E eu vi a ferida hoje. E não é só 6 meses não, Tiburcio. Desde abril você já está lutando com isso. Desde o acampamento. E nós ungimos as pessoas. E nós vemos os momentos mais lindos, porque a minha intenção de coração era que as pessoas viessem e o Senhor falava: unja as mãos das pessoas. Nós ungimos a mão de vocês e vocês passarem. Nós ungimos a mão de vocês e vocês passarem. O Eric olhou para mim e falou: Tato, nem lembro o que você falou. Ele falou algo assim: isso não vai dar certo, mano. Eu falei: por que não? Ele falou: não vai dar certo, mano. As pessoas vão cair na unção. As pessoas... Eu falei: não, mano, é só para a gente passar a mão. Ele falou: mano, vai por mim, não vai dar certo. E não deu certo, igreja. E daí ele falou antes, ele falou: mano, chama a equipe de apoio. Eu falei: não, mano, é só para passar, só para molhar a mãozinha no óleo e passar na mão deles. Ele falou: mano, chama a equipe de apoio, que isso não vai dar certo. Ou vai dar muito certo. E graça, terminou, os adultos passando tudo bem, caindo na unção. Mas, cara, teve filhos nossos aqui que caíram na unção de verdade. Eu lembro que eu orei pelo Pedrinho, do Hélice, da Amanda, e ele caiu na unção. Ele caiu na unção. E esse menino vai ser pastor, Elisão. Esse menino vai ser pastor. Alguns viram o movimento, todo mundo cair, eu vou cair também, né? Cair também, vai cair. Igreja, é isso que tem que ser. Sabe, você tem um monte de Tomé na igreja, um monte de Tomézão. Fica em pé, ela quero ver se ele vai me derrubar, né? Já não vai, porque você está uma estátua de sal, velho. Coração duro. Não, porque eu já fui à igreja, o pastor pisou na ponta do meu pé e empurrou com a outra mão, né? Não, o pastor pega a cabeça, fica balançando para dar tontura, para jogar no chão, né? Não, eu vou lá para ver se esse pastor tem ungido, se esse pastor é bom. E já fica assim, ó. Você quer que o Espírito Santo pegue você como, igreja? Ou estátua de sal, coração duro. Faça como as crianças que fizeram aqui, ó. Se eu não cair, eu me lanço, eu me jogo. O pastor lá teve uma oração fraquinha, não conseguiu me derrubar, mas já que ele não me derrubou, eu me lanço sozinho aos pés da cruz. E aí nós falávamos da multiplicação, da bênção. Sabe, igreja, quando nós falamos de dízimo e de oferta, é para colocar você num lugar maior do que aonde você está. É para ensinar você que não é vir pedir ou fazer troca ao Senhor, mas é para posicionar você de um lugar de mendigo na fé para um lugar e uma oração diferente. Porque se você traz o seu dízimo, a sua oferta, para Deus multiplicar, para Deus transformar 30, 60 mil por um na minha vida, sabe? Se você traz pensando em receber um aumento de salário, uma promoção, você está errado, igreja. Traga com o seu coração dessa forma: Senhor, faça de mim um mantenedor da tua obra, um abençoador da tua casa, um abençoador da tua obra. É para isso que nós entregamos, igreja. Sabe, a multiplicação, quando o Senhor estava com aquela multidão com fome, e os discípulos não sabiam o que fazer, como nós vamos alimentar essa multidão? E o Senhor olhava para eles, Eric, e falava assim para Jesus: Jesus, nós não temos nada, como nós vamos alimentar toda essa multidão? E Jesus olha para eles e diz: alimenta você. Alimenta você. E eles olharam assim, e eles falaram: mas Senhor, nós não temos nada.
Como nós vamos alimentar essa multidão? Aí Tiago, se eu não me engano, ou Felipe, acho que Felipe traz o menininho lá, né? E traz aquele menininho e fala: olha, aqui tem um menino com 5 pães e 2 peixinhos. A mãe dele era precavida, fez uma lancheirinha para ele. E esse menino tem mais fé do que todos nós aqui, porque ele está entregando para Jesus 5 pães e 2 peixinhos, para Jesus alimentar uma multidão. Jesus não multiplicou o pão. Jesus apenas pegou o pão, tendo dado graça, o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: agora vocês alimentam a multidão. É graça. Então com o nosso tudo, porque nós colocamos o nosso tudo aqui, era tudo daquele menino, você entrega, o Senhor parte, e você recebe na sua vida, muitas vezes mais. Você entende isso? Então, não é só cantar Jeová Jiré e eu vou receber a bênção, não, é deixar de ser menino, é entender o que nós estamos pregando e falando e colocar os pés nas águas. Para os cansados, para os abatidos, para aqueles que Jesus está morto. Para o cristão, Jesus não está morto, igreja, no 3º dia ele ressuscitou. Mas aqueles homens da estrada de Emaús, eles viram Jesus crucificado. E entenda a situação daqueles homens, porque eles deixaram tudo para seguir Jesus, para ir para Jerusalém, para acompanhar o Mestre. Eles viram os milagres, eles talvez participaram da multiplicação dos pães, eles andaram com Cristo, mas de repente eles veem Cristo crucificado. Um olha para o outro e diz: ele morreu. Tudo que nós entregamos não vale mais a pena. Vamos voltar para a nossa casa. Quantos não têm esse sentimento com a igreja? Olha, não está valendo a pena. Quantos estão aqui, talvez com Jesus morto no coração, não com Jesus vivo? Mas no meio dessa tristeza, de cabeça baixa, aqueles discípulos voltando para casa, Jesus aparece no meio deles e vai andando com eles naquele momento de desgraça, de tristeza, e vai falando a eles de tudo que falava sobre Jesus nas Escrituras Sagradas, tudo que haveria de acontecer, tudo que Isaías profetizou sobre um filho nos ser dado, sobre um filho nos nascer, sobre o principado, o governo está sobre os seus ombros, sobre o nome dele ser maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Os olhos daqueles homens começam a se abrir. Eles chegam na sua casa e Jesus vai passar de reto. Eles falam: não, entre para cear conosco, a mesa está preparada. E eles insistem, e Jesus entra na mesa, se assenta com eles. E quando Jesus pega o pão, e a palavra diz, tendo dado graças, o partiu e disse. Os olhos daqueles homens se abriram. E Jesus é revelado a eles, ele diz: era o mestre que estava aqui. Jesus é arrebatado. E aqueles homens dizem: cara, vamos voltar a Jerusalém, vamos voltar à cidade da paz, à habitação da paz, vamos voltar ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído. E eles dizem: cara, você notou como nosso coração ardia quando ele falava das Escrituras Sagradas? O nosso coração começou a arder. Nosso coração tem que arder, igreja, por causa do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que dizer da mesa da ceia? Antes dele ser crucificado, entregue, morto em meu lugar, ele também toma o pão, tendo dado graça,
o partiu e diz: este pão é o meu corpo, que é entregue por vocês. Filhos da ressurreição. Eu sei que esse ano não foi fácil. Mas esse ano foi o ano que nós mais crescemos no Senhor. Porque crescer dói. Este foi o ano que nós não desistimos. Esse foi o ano que o Senhor olhou para nós e disse assim: eu posso confiar em vocês. Eu posso confiar em vocês. E Ele vai entregar coisas grandes na minha mão e na sua mão em 2020. Em João 11, 40 a 44, Jesus respondeu, na ressurreição de Lázaro: eu não lhes disse que, se você crer, você verá a glória do Senhor? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque você me ouve. Eu te dou graças porque você me ouve. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, ele gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Tirem as ataduras e os deixem livres. Se coloquem em pé comigo, igreja, porque é isso que o Senhor fez na nossa vida. É isso que o Senhor fez em mim e em você. Vem para fora, filho, mas vem na sua identidade. Vem na identidade de Lázaro nessa noite. Vem na identidade de filho de Deus nessa noite. A fé, a esperança e o amor. Com fé, acesse esta graça. Agradeça, mesmo antes de acontecer. São dias de andar sobre as águas, igreja. A esperança. Se esperamos aquilo que vemos, a palavra diz, não é esperança. Nós esperamos por aquilo que nós não vemos. Aquilo que nós vemos, igreja, nós podemos dizer que é tudo que é material. Isso não é esperança. Se nós esperamos em Cristo somente para coisas dessa vida, o apóstolo Paulo diz que nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Nós esperamos a Ti. Nós aguardamos o dia que nós vamos Te ver face a face. E enquanto nós esperamos, Senhor, eu Te peço, derrame a Tua graça. Derrame a Tua graça para sermos a igreja nesta terra, para verdadeiramente amarmos como o Senhor ama. Nós vamos adorar a Deus, igreja. Eu não vou fazer apelo nenhum. Medite sobre esta palavra.
Se você tiver que se arrepender, se arrependa. Se você quiser usar a tua fé, agradecer antes mesmo de acessar, agradeça. Mas eu sei que o Espírito Santo falou a cada coração da forma que você precisava nesta noite. Então dê uma resposta ao Senhor. Se você desejar sair do seu lugar, se ajoelhar, vir ao altar, se mova. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Nos constrange, Senhor. Ensinar em amor. Nos constrange com o teu amor. Cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.